Vamos conhecer uma palhinha do mundo do paganismo que está introduzida na sua Bíblia. Vocês conhecem a deusa Vitória, que vocês, povo da fé, adoram e cultuam diariamente, através de pronunciar o nome Vitória para isto e Vitória para aquilo. Estude a história da deusa Vitória, e verá se isto é verdade ou mentira. Ela é a pessoalidade da deusa Nike, a deusa da vitória, Nice, em grego, Rumenas, Nikolnike, vitória. Ela era e continua a ser uma deusa grega que personificava a vitória, força e velocidade, representada por uma mulher alada e etc, etc, etc. Você também conhece a deusa Graça, como os evangélicos são mais pagão que os próprios pagãos. Sim, a sua deusa Graça é para a nação brasileira, dá honra a ela ao pronunciar este nome. A deusa Graça é uma das filhas da mitologia de Zeus, que é um deus romano, que já veio dos gregos, que já veio de Israel, que já veio do Egito e que veio para aqui no Brasil e etc, etc. E esta é as três Ave Maria Gospel, a deusa Graça, Glória e Vitória dos evangélicos, e elas são safadinhas. Todos estes deuses e deusas estão no Vaticano, a criadora de seu Bíblia. A gravata que o seu líder usa é uma adoração e veneração ao pênis do deus pagão Baal, que os judeus herdaram do Egito. Estes símbolos pagãos, para quem a criou, têm um valor muito significativo, muito importante para o paganismo, que seja no passado bem distante e no presente viver e futuro que advém. O mundo do paganismo não perde o seu valor, apenas ele se transfigura em anjo de luz, e as nações caem como abelho no mel da carniça do engano religioso e bíblico, até as construções dos templos que deram o nome de igreja é em forma de obelisco, que é igual ao pênis de Baal, que é igual à gravata de seu líder e etc, etc, etc. Vão estudar um pouquinho da história da sua deusa Glória. Ô crentalhada, idolatrais a sua deusa Glória. Na Grécia Antiga realizava-se hoje um festival em homenagem à deusa do triunfo e da glória, chamada Nike. Tudo o que é realizado com os nomes de Glória, Graça e Vitória às deusas pagãs, tudo e dedicado ao poder da grande rainha do céu, do deus Olímpio, a grande mãe das nações, assim afirma seus criadores. Quando vocês dizem glória a Deus, está dando honra à filha de Zeus, que é igual a Deus. Nunca esqueçar que nomes dos deuses também é igual à sua estátua em figuras. Quantas mulheres vocês conhecem com o nome Glória, Graça, Vitória e etc, etc. Se estes nomes é um ato de glorificação ao seu Deus palhaço, o porquê? Há muitas mulheres com estes nomes. As mulheres que têm o nome Glória, Graça, Vitória, elas são glorificadas a si mesmo, através deste nome, quando alguém as chama, seus idiotas irracional. Exemplo do paganismo transfigurado em anjo de luz, é o abominável Natal, que existe há mais de 5.000 anos. Festa 100% pagã que o cristianismo verteu para o tal Jesus brasileiro, e vocês comemoram o aniversário 25 de dezembro do Deus Sol Tammuz Jesus, o seu Deus, e Jesus é um plágio de aberração pagã. Nas religiosidades cristãs foi cada vez mais surgindo imagens, símbolos e inscrições que possibilitam uma reflexão acerca das experiências fundantes das personalidades pagãs. A imagem do bom pastor é a representação simbólica mais comum encontrada na arte cristã primitiva nas catacumbas de Roma, antes que ela pudesse ser mais explícita. A imagem mostrando um jovem carregando uma ovelha nos ombros foi emprestada diretamente do Crióforos pagão, muito mais antigo, e, no caso de estatuetas, como a mais famosa, atualmente no Museu Pio Cristão, no Vaticano, à direita, é impossível dizer se a imagem foi originalmente criada com a intenção de ter um significado cristão ou pagão. Mas eles a paganizaram vertendo para o tal Jesus, ou seja, o Cordeiro de Deus, ou melhor, Zeus kkk. Se existisse um ser criador no além, ele não necessitaria de tanta maluquice humana nas religiões, e muito menos ele precisaria de favores humanos, e muito menos as nações necessitaria de um livro imoral como a Bíblia, livro 100% humano e religioso.
Cada ser humano tem que ser as escritura viva no dia a dia sobre todos. O nosso raciocínio é o arquivo escritural em obras, pensamento e ações de 24 horas do nascer ao morrer. Seus religiosos mudano e materialista que vivem de simbolismo material. Conheça mais uma linda deusa que está na boca do povo santo de Deus que fudeu. A deusa Shekinah Vitória, Graça e Glória são a Santa Maria dos Evangélicos kkkk. A palavra Shekinah tão falada no mundo gospel vem de onde? O fato é que quase ninguém sabe o significado real do vocábulo hebraico Shekinah e, muito menos qual é o sentido que o mesmo assume no âmbito do judaísmo. Assim são os nomes de todos os deuses e deusas que estão ocultamente na Bíblia, são trevas transfiguradas em luz. Esta é a deusa Shekinah que os evangélicos cultuam até nos louvores. O nome Elohim, Adonai, Shalom, Ea, Elohim, Fias, Despotes, Kyrios e o Deus El e etc. são nomes de deuses pagãos, e no hebraico são 72 nomes. Não esqueça que o judaísmo é a mãe prostituta do Apocalipse 17, e estes nomes são de blasfêmias, abominações e iniquidade, e Deus dos brasileiros fudeu, deu merda pra tu, porque as nações estão bêbadas ou seja embriagadas com estes milhares de nomes do tal Criador do céu e terra e o seu filhote salvador de merda kkkk. E vocês, povo da fé, são a mulher igreja prostituta apostatada da verdade. Viva o ateísmo que raciocinam e não tem medo. Quem é a deusa Pomba? É a deusa Ísis do Antigo Egito que se modernizou, que é representado como o Espírito Santo, na qual isto é uma grande blasfêmia se existisse este ser do além. O tal Espírito Santo em forma de uma ave é rebaixar o seu Deus menos que uma ave pomba, no qual na mitologia de Gênesis a pomba é uma criação de suas próprias mãos kkkkkk. Espírito é igual à consciência racional. O tal falso espírito em forma de pomba nada mais é que a deusa Ísis igual o Espírito Santo e a deusa Pombagira de Umbanda. A Pombagira não é considerada uma deusa, mas o seu arquétipo é baseado em deusas como Lilith e no aspecto escuro de Afrodite. Afrodite pandemos mais ligada às paixões humanas, mas, quando da vinda dos nigerianos para o Brasil, isto por volta de 1800, estes aqui encontram-se com outros povos e culturas religiosas e assimilam a poderosa Pombogira angolana que, muito rapidamente, conquistou o respeito dos adoradores dos orixás. E assim os deuses são ocultamente adorado e venerado na boca do povo, a Trindade Deus, Jesus e Maria que é representada o tal Espírito Santo Pomba, é uma doutrina falsa, porque a Trindade que vocês creem e cultuam é a Deus Ísis, Osíris, Horus. Pesquisem as suas histórias. A benção, vocês conhecem esta deusa dos evangélicos? Sim, a palavra benção é de uma deusa das riquezas. Pesquise a sua história, e nunca esqueçar de quem procura estes deuses e deusas tem que barganhar, com eles e elas. Neste mundo de Deus é um troca de favores que não tem fim. A deusa Fortuna terrena é a deusa romana da sorte, boa ou má, é a mesma deusa da esperança. Ela simboliza a distribuição de bens e a coordenação da vida dos homens, e geralmente estava cega ou com a vista tapada, como a moderna imagem da justiça, pois distribuía seus desígnios aleatoriamente. Roma dedica a ela o dia 11 de junho, e no dia 24 do mesmo mês realiza um festival em sua homenagem. Seu culto foi introduzido por Sérvio Túlio, e Fortuna possuía um templo nos tempos de Roma republicana próximo ao Capitólio chamado de Templo de Fortuna Virilis e etc. E no cristianismo ela foi vertida pela palavra benção de Deus. Benção é a deusa Fortuna. A deusa Ave Maria que é a mesma deusa Ísis que é a mesma deusa Semiramis, elas são conhecidas por mais de 1000 nomes ocultamente desfasado.
Vocês, povo da fé alicerçada só na idolatria, não precisam de acreditar nisto, apenas continuem sobre poder de homens religiosos e seu livro imoral Bíblia, a adoração à Virgem Maria e às deusas pagãs, recursos úteis para sua maior compreensão. Na mitologia do livro de Jeremias 7 apresenta a adoração a uma deusa rainha dos céus. O catolicismo romano atribui o título de Rainha dos Céus à Virgem Maria. Esse termo tem origem pagã. Saiba como a adoração às deusas é um denominador comum em muitas religiões, e poderá ser usado para uni-las em um futuro próximo. A tal Nossa Senhora é reconhecida não somente como a Mãe de Deus, mas também, de acordo com muitos papos, a Rainha do Universo, Rainha dos Céus, trono de sabedoria e até esposa do Espírito Santo. Kkkk. As nações da fé se tornarão loucos em cultuarem as obras inúteis de suas próprias mãos pecaminadoras. Esta Ave Maria é a mesma Rainha Semiramis, e o que este terço ou rosário está todo simbolizado no satanismo. Vejas que a estrela de 5 pontas é o deus pagão Baphomet e a sua Ave Maria é a mesma deusa Semiramis e o seu Jesus é o mesmo deus Sol Tammuz de Ezequiel 8. Quem tem cérebro para raciocinar, que raciocine e veja a verdade. A dúvida é o caminho do conhecimento e da sabedoria. Os tolos desprezam o conhecimento que as liberta do engano e prisão religiosa. E coração, é um órgão dedicado ao Deus Moloque. O seu Jesus Cristo dos brasileiros é este mesmo Deus Moloque. Observem nas suas estátuas ou fotografias, ele com corações apunhalado, de punhal, e sangrando em suas mãos, e ele também é um hermafrodita, ou seja, observe o tal Jesus sem sua barba, ele é macho e fêmea ao mesmo tempo. As figuras do Jesus é de um rosto meigo, tem pele de mulher. Ele tem batom nos lábios fino, sobrancelha fina, usa rouge ou seja pó rosa na bochecha, é falso as suas fotografias como seus milhares de nomes que há no mais de 9.000 idiomas. Ou você acha que o Jesus católico é um personagem, e o Jesus evangélico é outro? Se você observar bem, o tal Jesus e a Maria é um só personagem. Jesus é uma representação também do Deus Baphomet. O nome Jesus é um ídolo e uma imagem que está no raciocínio dos brasileiros. Nomes também é uma figura. Vigia o crentalhada que suas armaduras de proteção estão furada, trincada, rachada, suja, quebrada, etc. Vigia o crentalhada que suas armaduras de proteção estão furada, trincada, rachada, suja, quebrada, etc. E todos os nomes dos apóstolos e profetas e cidades, tudo foi modificado e adulterado para o paganismo. Vocês crentalhada não conhecem o Alfa e o Ômega. Ômega é um símbolo satânico, embora o satanismo também é um mito. Vejas que os estudiosos da sua Bíblia dizem que o Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega a última letra do alfabeto grego. A tal Bíblia não foi extraído da Torá do idioma hebraico. Eu lhe pergunto se as pessoas que escreveram os tais papiros que foi vertido em Bíblia, será que estes apóstolos eram gregos? Para pôr a letra A, O, vigia, pois estas letras é uma referência à mitologia de Lúcifer. Porque Alfa e Ômega significa a separação de uma aliança, ou seja, adoração a vários deuses, e também o Alfa e Ômega é símbolo da nova era. Calcule os alfabetos de todos os idiomas, se eles começam com a letra A, e termina com letra U. Exemplo, no alfabeto do nosso português, a última letra é Z. O que tem a ver o Z com o U? O Alfa é o começo de todo o pecado e o Ômega é o fim de uma relação conjugal. Esta foi a origem do pecado de Lúcifer. O Alfa, Isaías 14. E se vocês creem em um Deus, o porquê vocês não confiam nele? Mas vocês necessitam de símbolos e mais símbolos materiais, e de nomes e mais nomes para o invocar à toa. Kkkk. A fé das nações é comércio e mais comércio muito lucrativo para os capelões da fé furada. O peixe Dagon é o símbolo dos cristãos. Eita porra de Deus! Como o seu povo é idólatra e materialista, a fé aniquila a sua existência, porque o povo crê em algo que não existe.
Se você ou Deus só dos brasileiros existisse, não necessitaria de fé, porque o povo acreditaria permanente sem dúvida que você existiria, e não necessitaria que o povo fizesse orações besta e lixo de louvores e muito menos eles e elas necessitaria de escravidão de dogmas religiosos e bíblico. Vejas que cada nação criaram um Deus para elas e cada povo serve este Deus conforme cada cultura e povo, mas que loucura dos deuses, estes deuses e religiões, me dá náusea, vontade de vomitar, com tantas loucura. Estes deuses e religiões, me dá náusea, vontade de vomitar, com tantas loucura da Bíblia. Vocês evangélicos dizem que vocês são águias, eu mesmo quando estava neste sistema enganoso, eu cansava de ouvir isto, e muito mais, muitas coisas eu achava estranha, e buscava a resposta certa e a encontrava, cada pesquisa e estudo era uma decepção, e ao mesmo instante eu me sentia um alívio de não ser mais enganada, por estes cafetões da fé, furada e fedida. De fato vocês são águias mesmo, porque vocês continuam nas garras de seus líderes, e tão voando para seu ninho no sepulcro. O símbolo da águia é bastante visto no paganismo, a imagem de Deus que é Zeus, ele tem uma águia nas mãos, vejas que é um ídolo segurando outro ídolo. Águias na natureza é uma ave mau, a águia ela é uma ave carnívora, que como ser vivos, e ela devora a sua presa, viva e estraçalha ela toda, com o seu bico afiado, e com suas garras destruidora, e olhos ferozes, e cauda traiçoeira, com pensamento devorador, nariz carnívoros, e voa acima da montanha, isto é a sua característica de uma ave selvagem. Assim são vocês, crentalhada selvagem, como o seu símbolo águia, vocês querem subir acima da montanha que é o seu Deus, como diz a mitologia de Isaías 14, a águia é uma ave solitária que vaga, ou seja, voa e caminha só. Águia é um símbolo maçônico e nazista, veja no brasão da maçonaria, há dois símbolos de águias, e o número 33 no meio delas, que é representado Lúcifer. O número 33 é representado o macho e fêmeas ao mesmo tempo, assim como Jesus que é um hermafrodita. Observe as fotografias do Jesus e a Ave Maria, eles junto é um só personagem, assim como o Deus Baphomet que é um personagem hermafrodita, e o tal Jesus não morreu com 33 anos, para que estas coincidência do seu Deus e Jesus com o satanismo. O peixe é o símbolo dos cristãos. Sim, estes símbolos dos cristãos são dedicados ao Deus Dagon, o pai de Baal. Assim como Adonai é Senhor e Senhor é Baal, quem é o símbolo do peixe dos cristãos? Se não o ídolo Dagon, o deus peixe ou o deus nacional dos filisteus. E assim os crentes são mais pagão que os próprios pagões, há exércitos de hipócrita igual ao Deus aportuguesado deles. Leia e veja a hipocrisia do seu Deus segundo Pedro capítulo 3, versículo 10, Deus é o maior hipócrita que existe. Ele não vigiou e roubaram a arca que representava ele. Em 1 Samuel capítulo 4, os filisteus roubaram Deus que não estava vigiando, e ele foi roubado, mesmo o tal Deus dos brasileiros ter destruído Dagon e ferido o povo com hemorroida kkk, ele em forma da arca foi destruído também, a Deus burro e vingador, porque ele também se lascou kkkk, eu imagino o que Deus estava fazendo quando roubaram e mataram ele kkkk. Roma, a mãe do cristianismo, a mitra, chapéu do Papa, veio de Dagon e tem a forma de um peixe do chapéu. Assim como o símbolo dos cristãos é um peixe e etc., assim é a comemoração de alimentar de peixe na sexta-feira da traição. Estes são uma palhinha de símbolo camuflado no cristianismo e outras seitas, o ídolo Dagon. Esse único símbolo deveria ser suficiente para convencer qualquer pessoa sobre sua boa faculdade mentais que todo o sistema católico romano e evangélicos ressuscitou as antigas idolatrias e satanismo de várias culturas de muitas formas, inclusive essa mitra em formato de cabeça de peixe de Dagon. O povo da fé furada é um peixinho no aquário religioso, e são escravo de líder.
A palavra aleluia é dedicada ao deus Cupim. Os povos antigos faziam rituais mágico-religiosos, para controlar certos fatores que poderiam representar rives em suas vidas. Assim eles pensavam, mas na verdade, fé e rituais é um mito, exclusivo. Os egípcios cultuavam um deus pagão, o deus Aleluia no Egito. O tempo passou, os desvios foram se sucedendo, e a cada geração ocorrem muitas modificações nos rituais festivos, e hoje em dia esses rituais aparecem bem deturpados, em várias festividades cristãs até hoje. Com o grito de Aleluia nos lixos dos louvores, pregações, orações bestas e no abominável Natal e etc., o povo brasileiro dá honra a este deus pagão. Esta palavra é mais utilizada no mês de Natal, que é o dia do sol. 25 de dezembro. Aleluia é um nome pagão. Porque Aleluia é um deus pagão. O Aleluia siriri, ou melhor o cupim Aleluia, é aquele inseto voador que aparece e se reúne próximo às lâmpadas, quando chove. Em alguns locais do Brasil ele recebe o nome de Aleluia ou Sarará. Ele é parte de uma das castas do cupim, também conhecido como reprodutor alado, com asas. Ele adora a umidade e por isso aparece quando o tempo está mais frio, e procura um local para se instalar e reproduzir. Quando uma pessoa pronuncia este nome Aleluia, ela está automaticamente invocando os deuses pagãos, e estão mentalmente numa câmara fria. O seu deus cupim Aleluia ama a escuridão, e a verdade que é a luz está apagada pelo cupim Aleluia quando vocês invocam. A doutrina da Trindade corpo, alma e espírito é uma fraude. Raciocinem e vejam que cada ser humano é formado só de duas existências: corpo físico e consciência racional. Corpo físico, corpo-alma, corpo-espírito é uma piada. Há só dois caminhos: vida e morte, benção e maldição, sabedoria e tolice, verdade e mentira, bem e mal, certo e errado, amor e ódio, perdão e egoísmo, santidade e pecado, luz e trevas. Raciocine que corpo, alma e espírito é uma piada. Só há corpo físico e consciência mental produzida pela massa cefálica e neurônios. Vocês crentalhada estão tão envolvidos na idolatria oculta, que jamais vão aceitar que a palavra amém é de origem pagã. Para quem pensava que amém era um tipo de íter, que quer dizer, assim seja, se enganou feio. Os senhores do mundo religioso não quer saber se o povo da fé furada acredita ou não. O que eles quer é que o gado da fé mergulhem de cabeça no engano criado por eles e unicamente para eles. Amém ou Amen era e é um deus egípcio também conhecido como Emen, Amon, Amun e Amon. Por registros egípcios é dito que quem for que a pronunciasse este nome com atenção fixa e devoção, a essa pessoa os portões do paraíso infernal seriam abertos. Segue-se com: quem é que aventure-se a ela, pronunciando-a distintivamente e lentamente o Amém, sua vida haverá de ser prolongada. Os hebreus adotaram a palavra que passou a ser usada pelo cristianismo. No entanto, era uma oração ao Deus Amen, que é o Amém, para que fizesse cumprir suas palavras nas orações, porque estes deuses amam a barganha. Vocês idiotas têm que dar para receber feito prostituta. Agora feche as mãos e digam amém. As mãos fechadas também é um símbolo pagão. Seus idiotas paganista gospel, é uma adoração a deusa Semiramis que é igual ao Espírito Santo Pomba. Sim, as mãos postas é um símbolo muito cultuado no paganismo, ou seja, as mãos juntas no peito forma a deusa Pomba e encerra com o deus pagão amém. Até no lixo do batismo vocês seguem ritual pagão. As mãos postas no peito forma um W, e este W vertido forma um M da deusa Pomba Ave Maria, que é a mesma Semiramis, a rainha mãe, ou M da maçonaria, matéria ou magia. Se vocês observar no caixão do Papa João Paulo II, tem um W ou um M desta deusa mãe rainha do céu e etc. São transferência de identidade, é o que acontece com estes nomes de deuses pagãos e os seus símbolos. Para que estes rituais até no corpo físico em forma de símbolo, é abaixar a cabeça, deixar olhos, ajoelhar, cruzar mãos,
fazer orações agachada como se estivesse cagando, e também vocês amam ficar de quatro para Deus, amém, e fala com ele, porque o seu Deus não sabe de porra nenhuma e etc. Vocês só fazem rituais inútil e nada mais. Cadê as obras de justiça sobre todos na vida cotidiana? O povo é um fracasso, o diabo do Deus ama rituais e barganha. Vejas que grupo religiosos são como, grupo de gangues rivais uma das outras. Que diabo de Deus é este? O Deus dos brasileiros do Gênesis ao Apocalipse ama a hierarquia e intolerância. Deus está dividido no politeísmo. A cruz é um símbolo 100% pagão, assim como o nome Jesus, que é o mesmo Deus solta-mush. Como os humanos são loucos ao utilizar cruz como símbolo bom, vamos raciocinar como falar da cruz com um cadáver nela, como fosse um símbolo de salvação. A cruz e seu personagem pagão é a associação com a Igreja Católica, que é resultado da influência de outras culturas e religiões. A cruz tem associação com idolatria, feitiçaria, maltrato, humilhação, dor, sofrimento e assassinato. A cruz é símbolo de maldição porque elas é 100% igual a guilhotina, revólver, bomba mina, forca, injeção letal, cadeira elétrica, cadeia Carandiru e etc. A cruz é símbolo de assassinato porque nela eram punidos de morte os terroristas, genocida, assassino, estuprador, psicopata e etc. Os povos da tal fé ver a cruz como bendita, mas na verdade toda elas é símbolo de maldição, lendo ela ser um símbolo 100% pagão. Lembre-se que qualquer espécie de símbolo e ídolos supostamente não devem ser sequer fabricados, muito menos comprados e reverenciados, prestando-se certas homenagens a eles, vendo algumas vantagens na posse e uso e honraria a eles. Que seja na pronúncia ou símbolos, visto que há muito imagem de escultura no entendimento de muito. Cadê a promessa do lixo de Êxodo 20 de não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos altos, repetindo seus miseráveis idolatrais gospel, não farás nem alguma semelhança do que há em cima nos altos, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas nem a servirás e etc. Este povo da fé são 100% materialista, carnal e mundanos. A cruz era usada para execuções, ou seja, matar, ou seja, assassinar humanos, seus idiotas irracional, que tem este símbolo maldito como bendito. Imagine você sendo punido nua cruz e levado para ser executado publicamente, seus idiotas da fé fudida. Hoje o povo islâmico mata a gente na cruz, porque vocês não vão falar de Jesus aportuguesado para o povo islâmico. Lá tem cruz bendita para eles executar vocês. Kkkk, pimenta nos olhos dos outros é refresco para vocês, não é? O cristianismo adotou ocultamente o paganismo e eles mesmo através de adoração a símbolos pagãos, fazendo deles piores que os próprios pagãos. Há uma Babilônia de ídolos nas denominações de todas as espécies de religião. Cruz é sinal de maldição. E o Novo Testamento é uma cópia barata do Velho Testamento, e esta mitologia do Jesus na cruz, ele foi assassinado pelos religiosos, ele não morreu, foi assassinado, não esqueça, assassinado violentamente, idiotas, amante da idolatria, e vocês só vão a ele para pedir e mais pedir os bens terreno. E vocês só vão a ele para pedir e mais pedir os bens terreno. Até o sábado é dedicado ao deus Saturno. Sim, os adventistas do sétimo dia cultuam Saturno. Você pode não saber, mas o mundo inteiro tem adorado Saturno durante milhares de anos. Ou vocês sabem disto, e ignoram para não desfazer o que lhe foi adestrado. O culto nunca parou e seus rituais ainda estão presentes até este dia. Saturno, apelidado de Senhor dos Anéis, é a razão pela qual as pessoas trocam anéis em casamentos ou colocam auréolas sobre as cabeças de pessoas santas de barro. Este artigo apresenta os atributos do deus Saturno e da perpetuação de seu culto através da cultura popular.
Desde os tempos antigos, os sábios olhavam as estrelas, admirando seu brilho celeste e atribuindo-lhes poderes piedosos, com base em seus efeitos sobre os seres humanos. Antes do dilúvio, Saturno era considerado por toda a humanidade como o Deus supremo e soberano dos reis. Pesquisadores afirmam que Saturno governou o reino da Atlântida e se tornou o ancestral divino de todos os patriarcas e reis da Terra. O culto foi perpetuado através de numerosos deuses durante a antiguidade, e ocultamente desfasado este culto é prestado a todos os deuses e deusas das nações até hoje, só não ver quem não quer, porque ama as mentiras religiosas e bíblica, sábado, Saturno, santo, Satã, Satanás, Shabat, tudo é um paganismo só. Os povos pagãos antigos reverenciavam seus deuses, dedicando o dia de sábado ou Shabat ao deus Saturno, o que originou em inglês a denominação Saturday, posteriormente abreviada para Saturday, e no holandês Zaterdag, com o significado de dia de Saturno. Saturno, do latim Saturnus, é um deus romano do tempo equivalente ao grego Cronos que todas as nações adotarão, e cultual a Babilônia de deuses e nada mais. Não esqueça que toda a maldição da idolatria vem de Israel e seu lixo de livro cagado a Torá, até o nome Israel é a junção de 3 ídolo pagão, Israel ou seja o judaísmo é a mulher prostituta do Apocalipse 17 e Oseias 2. E todas as religiões e denominações do mundo todo de todos os tempos são filhas do judaísmo e pertence a ela. Leia o livro da chave do rei Salomão, ele é a figura central nos rituais secretos da franco-maçonaria. As tradições sagradas ou melhor sangrenta do judaísmo, do cristianismo e do islamismo se reúnem na pessoa do sábio rei mago da Israel antiga. E os 72 espíritos infernais que Davi invocou ou melhor ele criou, o tal, rei Davi foi o maior mestre da goetia, bruxaria, magia e etc. Os 72 nomes do tal Yahweh, na verdade são 72 nomes de demônio que Davi criou na sua mitologia judaica. Deus é Júpiter, Júpiter, em latim, Eupiter, diz Peitar ou Deus Peitar, em grego, Zeupeitar, em sânscrito, Deaupita, também era chamado de Juv, Juvis, era o deus romano do dia, do céu e do trovão e o rei dos deuses na mitologia romana, comumente identificado com o deus grego Zeus. De acordo com a mitologia romana, Júpiter é o deus do céu e do trovão, também conhecido como Juv, e é o rei dos deuses, sendo considerado como o principal do panteão romano e o guardião do Estado. Além disso, durante as eras republicana e imperial, foi considerado como a principal divindade da religião oficial romana, até que o cristianismo se tornou a religião dominante. E adotou tudo o que é de paganismo, basta busca a verdade e a encontrara. O bispo católico Jerônimo de Stridon por ordem do Papa Damaso, segundo ele foi quem primeiro introduziu o nome Jesus na Bíblia aportuguesada. Jesus significaria Deus cavalo em hebraico, e ainda seria dado ao Cristo que também é outro nome pagão em homenagem a deuses pagãos como Zeus, Júpiter e Jesus. Como forma de uma adoração indireta, sabemos que nomes próprios não podem ser traduzidos e muito menos transliterado, ou melhor, não há tradução para eles. Por causa disto, quando um nome próprio passa de uma língua para outra, a língua que recebe o nome faz uma adaptação deste às regras fonéticas da nova língua onde o nome será usado. Mesmo sendo nomes transliterados eles não servem para nada, é como nome artístico, nomes transliterados é como cópia de cheque ou uma nota de R$100, calcule mais de 7.000 idiomas, as nações transliteraram o lixo do nome Yeshua e Yahweh para todos os idiomas. Ai a sua Bíblia está mentindo feio, ouça, assim diz o suposto Criador do céu e da terra, o meu nome permanecerá eternamente, o meu nome se irá propagando de pais a filhos enquanto o sol durar, meu nome irá ser anunciado de geração a geração. Salmos 72,
17, nesta o seu Deus fracassou. Cadê este nome único em todos os idiomas terreno, do passado, presente e futuro que advém, e porventura este nome único não é para ser de idioma celestial? Sim, este Criador do céu e da terra fracassou feio na sua Bíblia cagada, e não sagrada. Porque as nações, como são mais esperta que Deus, elas transliteraram o tal nome único e as banalizaram este nome. As nações estão acima deste Criador do céu, da boca do jacaré e da terra do cemitério. Kkkk, ouça mais, o tal filho veio como um ortogado. Respondeu o filho do homem: eu vim em nome de meu pai. João 5:43, as obras que eu faço, em nome de meu pai. João 10:25, guarda em teu nome o Pai aqueles que me deste. João 17:11, por isso, também o tal Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome. Recapturando, o tal Pai lhe deu um só nome em todas as nações e idiomas, para que ao nome de Jesus aportuguesado dos brasileiros, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, de todo os tempos que existe do humano na terra e seres celestiais. Kkkk, eita, Jesus aportuguesado dos brasileiros você encaixou em Filipenses 2:9-10, o Jesus aportuguesado dos brasileiros é o único nome verdadeiro, mais que piada, como o povo brasileiro é idiotas dos idiotas de outras nações. Pensem um pouco, se existem atualmente mais de 7.000 idiomas, vamos calcular o nome falso do Criador do céu e da terra, Yahweh, e seu filhote Salvador Yeshua segundo a nação de Israel. Aqui temos dois nomes, somamos 7.000 idiomas vezes dois nomes, Yeshua e Yahweh é igual a 14.000 nomes oposto, e vejas que só em Israel são 72 nomes e aqui no Brasil são 17 nomes. Puta que pariu, que bagunça de deuses! E para apimentar o povo da fé furada, deveria transliterar o nome de Deus e Jesus para todos os idiomas. Os de lá para cá, e os de cá para lá, e vice-versa em todos os países. Os de lá para cá, e os de cá para lá, e vice-versa em todos os países. Imagina a Babilônia de nomes. Isto é certo ou errado, se só em Israel são 72 nomes do verdadeiro mentiroso Yahweh, vamos somar 72 nomes de Yahweh vezes mais de 7.000 idiomas, é igual a 504.000 nomes oposto, e aqui no Brasil são 17 nomes de Deus e Jesus, somamos 17 nomes vezes 7.000 idiomas é igual a 119.000 nomes oposto. Se somamos só no Brasil os 119.000 nomes transliterado com os 504.000 nomes de Yahweh de Israel daria 623.000 nomes. Oposto em todos os idiomas. Eita puta que pariu, Deus, vamos supor que cada país tenha de 5 a 100 nomes diferentes um do outro, só em referência a este suposto Pai Criador e seu Filho Salvador. Imagine somando mais de 7.000 idiomas vezes 100 nomes. Os deuses é uma aberração de identidade falsa, repetindo identidade falsa, e o mais interessante é cada nação defende seus deuses como se fossem os únicos e verdadeiros, e todos estão debaixo de maldição idolátrica criada pelos homens, não há vida após a morte do corpo físico. Céu e inferno é uma ilusão. Quem define cada ser humano são as atitudes na vida cotidiana de cada um sobre todos. Religiões e seus deuses é ilusão mental e fadiga de consciência e ponto final. Jesus é o Rei Leão da tribo de Judá e não das tribos de crentes brasileiros. Kkkkkk. No Egito Antigo os leões representavam a realeza e a força. E assim eles endeusavam os animais. Estes animais pareciam ter uma posição bastante privilegiada em relação aos símbolos da tradição egípcia antiga, uma vez que eram uma das representações da realeza. É tanto que era uma das caracterizações do deus Mahers, assim como da deusa Sekhmet, uma das divindades mais importantes do panteão egípcio até hoje. Eles também integravam partes de animais míticos, tais como as esfinges que usualmente tinham um corpo de leão com a cabeça de um humano ou de um carneiro. Exemplo é a deusa Sekhmet, uma deusa com cabeça de leoa, era um símbolo de destruição, mas também de saúde.
os leões não estavam somente na mitologia, mas também compunham partes de mobiliários, artigos de guerras e etc. Eles estavam literalmente em todo lugar, como continuam até hoje a adoração aos deuses. A religião cristã adotaram tudo o que é de deuses pagão. Isto demonstra que o tal Jesus é um ser selvagem e carnívoro, já que o Jesus dos brasileiros é um leão. Ouça as características de um leão: os leões é um animal carnívoro e selvagem e feroz. Analise bem um leão solto na savana, e aproveite e fique de frente um leão faminto por carne fresca, e você vai ver como é que um lindo leãozinho de uns 300 quilos vai se comportar perante a sua presença. É assim que o seu Jesus é comparado a um animal selvagem e feroz. Nós devemos ser comparado com seres humanos racionais, e não como animais irracional e selvagem. A força e sabedoria do leão é para a selvageria de devorar sua presa. Seus ânimas religiosos seguidores do Jesus leão, que vergonha para o seu Salvador que vai lhe devorar feito um leão famintos. O mundo religioso não passa de um zoológico com tanto símbolo de ave e ânima selvagem. As conclusões ainda são preliminares, mas há bons indícios de que Javé é uma fusão entre um Deus idoso e paternal e um jovem Deus guerreiro, com pitadas de outras divindades, uma delas do sexo feminino, assim como as figuras do Jesus que tem igualdade com o Deus Baphomet e etc. etc. Se você não concorda com alguma coisa, por favor me mostre onde eu errei para que eu venha me corrigir, porque o tema é grande e eu posso estar errada em algum ponto. Ok, eu não me agrado de tolos e tolas que criticam, e não aponta onde está o erro. Emanuel, mais um ídolo, e a quem vocês querem enganar com este nome falso, aportuguesado e pagão. Emanuel, cabeça de papel. Emanuel e a conjunção de dois ídolos, o ídolo Emanu e o ídolo El. Se o tal Yeshua era um hebreu e não galileu, e na Galileia não tem nome português tipo Emanuel, nome transliterado de um deus pagão. 100% dos nomes deuses e Jesuses das nações são apenas nomes terreno e fictício, que não leva ninguém a lugar nenhum a não ser ao engano. Para os cananeus, até a migração do povo amorreu e hiteu para as terras de Canaã, El era o nome do Deus Supremo, ou seja, Zeus ou melhor Júpiter e etc. sobre todos os outros deuses. Isso deve ao fato dos cananeus descenderem diretamente de Noé através de seu filho Cã. Provavelmente após a maldição de Cã, ele se apartou levando consigo a cultura de seus pais, que adoravam a El como Deus único e verdadeiro deles. A diferença é que os cananeus criaram diversos outros deuses para si, mas todos os deuses das nações vêm de um só Deus Baal. Com a chegada dos amorreus, a mistura de raças e religiões trouxe diversos novos deuses. Se você acredita na Bíblia, em Ezequiel 36, 20 ao 23, diz que Israel profanou o tal nome único, e se este nome existisse era de idioma celestial, e não humano, e espalhou esta profanação entre todas as nações, exclusivo os brasileiros que têm 17 nomes do tal criador de confusão kkkkkk. As nações da fé estão embriagados, alucinados e zumbizados com as loucuras bíblicas, e assim as maldições dos deuses babilônicos arrasta sobre toda a humanidade até hoje. Isso acontece também com a palavra Elohim, que significa deuses, ou balãs, assim como este nome Senhor é uma referência a Baal. Veja em um dicionário bíblico o significado de Baal, visto que os judeus dizem Adonai, que significa Senhor. 100% dos nomes de Deus e Jesus é uma falsa identidade. Dessa forma podemos entender um pouco mais sobre a relação entre a conjunção do Deus-Diabo de Israel, e o Deus-Diabo dos cananeus, o Deus amorreu e até mesmo entre outros deuses gregos. E assim as maldições dos deuses babilônicos arrasta sobre toda a humanidade até hoje. Isso acontece também com a palavra Elohim, que significa deuses, ou balãs, assim como este nome Senhor é uma referência a Baal, visto que os judeus dizem Adonai, que significa Senhor. 100% dos nomes de Deus e Jesus é uma falsa identidade.
Dessa forma podemos entender um pouco mais sobre a relação entre a conjunção do Deus-Diabo de Israel, e o Deus-Diabo dos cananeus, o Deus amorreu e até mesmo entre outros deuses gregos. Exemplo: a profana trindade Osíris, Ísis e Horus, e Nimrod, Semiramis e Tammuz, e Deus, Jesus e Maria e etc. O Sol é o falso Jesus, a luz é a falsa Maria, estrelas são os falsos líderes religiosos etc. 100% da Bíblia foi influenciada pelas religiões paganista e cultural. Os líderes dizem que o significado de Emanuel é Deus conosco, sim, como Deus é o planeta Júpiter, ou seja, Deus é um nome pagão, assim Emanuel é igual a Júpiter conosco kkkkkk. Cristo é um nome pagão, a Igreja cristã, sim, Cristo é o mesmo de Constantino. Os evangélicos são servos e adoradores do antigo rei romano Constantino. A pior religião é a tal do cristianismo, ou seja, evangélicas, onde ocorre os piores atos de ocultismo, feitiçaria e símbolos satânicos. Veja quem é Cristo, ou seja, Constantino. Antes da religião cristã protestantes conhecida hoje em dia, no passado tinha vários conceitos bizarros, estranhos, era algo parecido com a religião céltica. Mas essa religião foi modificada profundamente por Constantino, conhecido como Cristo da sua Igreja cristã, imperador de Roma, para a criação de uma religião única. Estude a história de Constantino e sua religião e vocês verás que as religiões evangélicas são filhas da mãe católica e todas as religiões do mundo são filhas da prostituta Israel, ou melhor, judaísmo. Todas têm o mesmo DNA da puta mãe, que praticam a piores prostituição espiritual, ou seja, mental, e a raça humana há milênios vem cultuando só nomes de deuses pagão, exclusive o deus Baal. A mitologia de Jeremias capítulo 23, versículo 27, declara que o povo se esqueceram do nome do tal Criador por causa dos nomes de Balaam, que é Baal no plural, assim como o nome Deus também está no plural. Esta aí um bom conhecereis esta verdade, e vos libertarás dos ídolos transfigurados. Ou vocês quer conhecer que verdade e se libertar de que? Dos pecados comuns dos humanos no dia a dia. Não tenha medo de assumir que foi o homem quem escreveu a sua Bíblia, e só a Bíblia brasileira tem mais de 6.000 adulterações gravíssimas, e ela está recheada de contradições. Vão buscar o conhecimento como se originou a sua Bíblia, livro 100% humano, e verás a dura realidade da Babilônia, do engano e idolatria que vocês, homens e mulheres da fé, estão envolvidos, no mundo de mitos e nada mais envolvido na idolatria até o pescoço. Quis estudar sobre o assunto, não esqueça que isto necessita de meses de estudo só sobre cada tema. Isto se a verdade que liberta do engano lhe interessa. Esses símbolos não são só em figura, mas sim em nomes de deuses e objetos pagãos. Também é uma imagem que está implantada na mente de quem pronuncia. Estes símbolos estão introduzidos nas culturas de todos os povos, nas religiões, na sociedade, em músicas e, especialmente na sua Bíblia. Até este nome Bíblia é pagão. Estes são uma palhinha dos pequenos deuses e deusas pagãos do sistema evangélicos, católicos e outras religiões infernas. Estes nomes de deuses e deusas está cravado no entendimento de muito, só aqui no Brasil, é o ídolo imaginário do nome de Deus, Senhor, Jeová, Jesus, Emanuel, Cristo, Javé, Aleluia, Amém, graça, glória, vitória, lua, céu, benção, sacrifício, alma, águia, leão, pomba, cordeiro, Maria, trindade, peixe, cruz, coração e etc, etc, etc. A realidade e a razão está acima da ilusão da fé. Não se pode olhar a natureza e ver que sua beleza é intrínseca, sem achar que foi alguém que a criou. Só porque o ser humano tem a capacidade de criar não significa que tudo o mais também tenha forçosamente que ter sido criado. A beleza do mundo natural está, exatamente, no fato de não ter sido projetada por ninguém, e é precisamente isto que a faz ainda mais bela e fantástica.
Não é o bastante ver que um jardim é bonito sem ter que acreditar também que há fadas escondidas nele. Afirma Douglas Adams, religião nada mais é que uma forma de política, como um partido ou uma ideologia. Então, trocá-la por outro partido não é nada tão de saltar os olhos assim. De que adianta os deuses fazem tudo na Bíblia, e na realidade eles não fazem nada, e por que isto acontece? Porque as religiões tradicionais, e mesmo as mais modernosas, não trazem mais as respostas que as pessoas querem ou mesmo precisam. Os deuses fazem tudo na Bíblia, e na realidade eles não fazem nada, e por que isto acontece? Porque as religiões tradicionais, e mesmo as mais modernosas, não trazem mais as respostas que as pessoas querem ou mesmo precisam. Com efeito, a filosofia e a ciência têm conseguido cada vez mais fornecer explicações, leia-se soluções, longe do campo religioso e mais dentro do campo prático, verdadeiro, coerente. Esta é uma das muitas falhas às quais a religião não consegue se desprender, simplesmente porque não há nada de prático, verdadeiro ou coerente em seus livros e rituais. Seus valores não são seus, nem de fato nem de direito, mas todos emprestados da vida real e arregimentados em seus conjuntos de ensinamentos de forma deturpada e sempre favoráveis à própria instituição como objetivo último, e não às pessoas e etc. De que adianta as tolices e sabedorias que os seres humanos praticam ou deixam de praticar? Se tudo é vaidade e ilusão e aflição de consciência. E o mais pior, tudo neste planeta Terra vai ser devorado mais cedo ou mais tarde, como acontece que bilhões de trilhões de coisas a cada segundo são devoradas no mundo, e uma hora vai chegar a nossa vez de ser devorada pela ação da natureza. Este negócio de que cada um colhe o que planta é uma piada. Tudo de bom e ruins que acontece com os humanos adultos acontece com as crianças de todas as idades, até o feto no ventre da mãe sofrem, e da mesma forma acontece ações boas e mal com os animais e plantas, tudo e todo está sujeito aos altos e baixos da vida terrena. Crianças inocentes são estrupadas, roubadas, enganadas, atropeladas, assassinadas e são vítimas de tudo o que é de violência e doenças de todas as espécies, e o que elas fizeram para colher tais obras? E o que elas fizeram para colher tais obras? E o que elas fizeram para colher tais obras? Uma boa parte dos humanos, plantas e animais de todas as espécies, uns morrem mesmo antes de nascer e outros morrem logo cedo, e os que sobrevivem, crescem, vivem, envelhecem e morrem e acabou tudo. Não somos como borboletas que entram em metamorfose após a morte do corpo físico kkkkkk, e o mais pior, as pessoas irem para o tal céu e não se lembra de nada do que fez ou deixou de fazer neste mundo físico. Este negócio de vida eterna após a morte do corpo físico é uma piada. Assim como os deuses e as mensagens da Bíblia, que é um livro imoral e etc., visto que não há nada de novo no mundo, tudo permanece do mesmo jeito há milênio.